Amós, capítulo de número 6. Hoje eu escolhi um texto um pouco mais complicado. Na verdade, não é complicado, é porque a gente não tem o costume de escutar muito sobre Amós, sobre a história de Amós. Eu acho que se eu perguntar aqui quantos lembram da história de Amós, poucos vão levantar a sua mão. E geralmente a gente vai para os textos mais fáceis da Bíblia, né? Mas a gente vai, e eu vou tentar ser um pouco diferente do que eu costumo ser, vou tentar ser bem expositivo nesse Amós capítulo 6, porque são alertas importantíssimos para o dia de hoje. Eu coloquei um tema que é enxergando a atual realidade. E nós vamos entender um pouco o que estava passando Amós e os alertas que Amós fez à nação de Israel para que a gente construa a nossa reflexão de hoje. Então a gente inicialmente vai ler os dois primeiros versículos de Amós, capítulo 6, que diz o seguinte, Amós 6, capítulo 6, versículo 1. Que aflição espera vocês que vivem sossegado em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foi destruída. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, para Te entronizar, para Te engrandecer, para Te louvar e declarar, Pai, que há liberdade no Teu Espírito para que o Seu Espírito fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda voz contrária, tudo aquilo que vem impedir o Senhor de falar, de nos ensinar, caia por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui sedentos, queremos, Pai, nos alimentar e queremos aprender do Senhor, que somente o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não esperamos nada de homens, nós esperamos do Senhor, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Para a categoria de estudo da Bíblia, Amós é considerado um dos profetas menores. E isso no estudo da Bíblia, não no requisito qualidade. Alguns são profetas maiores, outros menores. Esse profeta menores é na intenção da escrita. O que foi escrito pelo profeta é curto, como o livro do profeta Amós é curto. Mas é muito interessante nós entendermos, e aqui é bom a gente fazer sempre uma comparação com os profetas mais conhecidos da Bíblia. Eu acredito que um dos mais conhecidos é o profeta Isaías, profetas Jeremias, profeta Ezequiel. Esses considerados profetas maiores, como eu falei, não um requisito de qualidade, mas na questão de que tem muita coisa escrita nos seus livros. O profeta Amós é um profeta que profetizou bem antes deles e que um contexto totalmente diferente desses três que eu citei. É muito interessante quando nós começamos a ler o livro do profeta Amós e nós vemos que ele era um pastor de ovelha, que ele é um agricultor, e na verdade o que chama a atenção é que ele era literalmente uma pessoa comum, uma pessoa que foi chamado para profetizar a nação de Israel, mas que ele não era descendente de profeta, ele não era aprendiz de profeta. Ele era uma pessoa que literalmente estava ali no seu campo, pastoreando as suas ovelhas, como um agricultor, e ele foi chamado para profetizar a nação de Israel. Se nós estudarmos um pouco quem foi Amós, ele veio de uma cidade, ou de uma cidadezinha chamada Tecoa, que ficava mais ou menos 16 quilômetros de Jerusalém. Isso é importante, porque nós identificamos que ele era um homem que morava no Reino Sul. Lembram que existiam duas nações, Reino Sul e Reino Norte? 10 tribos para o Reino Norte, capital Samaria, ficou chamado como Israel. 2 tribos para o Reino Sul, capital Jerusalém, chamado de Judá. Então, Amós era um homem que morava no Reino Sul, mas foi levantado para profetizar no Reino Norte. E aqui a gente começa já a ver os desafios que Amós teria nessa voz profética para a nação de Israel.
O livro de Amós provavelmente foi escrito no ano 750 a.C., durante o reinado de dois reis, Jeroboão II, que era rei do norte, e Uzias, rei do sul. Por que é importante essa informação? Porque foi um tempo em que houve uma prosperidade muito grande. Talvez, se nós falarmos da sucessão de reis do reino norte, o rei Jeroboão II foi um dos reis que mais que mais foi próspero, com um exército fortificado, né, com uma economia estabilizada, politicamente bem aceito. A gente está falando de Jeroboão II, porque o primeiro rei do Reino Sul, vamos só recapitular, Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono e a nação agora se divide. Começa o início do reino dividido. O primeiro rei, a pessoa que foi ali, que houve a guerra, que levou as 10 tribos, foi o Jeroboão. Esse aqui é outro. Esse aqui é o 13º rei de Israel. Quando Amós profetizou, só para a gente situar na história, era mais ou menos 60, 70 antes da queda de Samaria. Porque a gente sabe que Samaria foi invadida pelos assírios, e muito tempo depois, anos se passaram, e a Babilônia invadiu o reino sul. Então nós estamos falando aqui de um contexto de uma queda eminente de Samaria. Geralmente a gente fala muito de Jerusalém, da Babilônia. Aqui não. Aqui é um alerta, uma voz profética que é um chamamento, sabe, é uma chamada de atenção para a nação de Israel. E o mais interessante desse contexto é que estava tudo bem. Como eu falei, na área militar, forte, economicamente forte, politicamente forte. Aí se levanta uma voz profética que vem de outro reino para falar o seguinte: não, está tudo bem. Abra os seus olhos, porque vocês não estão enxergando a atual realidade. Não está tudo bem, vocês têm que ver o que precisa ser consertado, e precisa coisas ser consertadas. E quando a gente faz então essa comparação com os outros profetas, eu não sei qual que é mais difícil. Quando está tudo bem, você tentar abrir os olhos da pessoa para falar que não está bem, que a pessoa está caminhando para o abismo, ou se quando está tudo ruim, você falar o seguinte: ó, está ruim mesmo, vai piorar. Eu não sei qual que é mais difícil. Porque foi assim, Jeremias, ele reinou nos últimos 5 reis. Eu estou fazendo essa comparação só para a gente situar mesmo a questão do exemplo mesmo. Jeremias profetizou nos últimos 5 reis de Judá, e ele falou o seguinte: a Babilônia vai invadir. Aí o pessoal: a Babilônia vai invadir? Vai. Não tem jeito, vocês vão ser exilados, eles vão destruir tudo. A profecia dele era assim: tá ruim, vai ficar pior. Agora aqui não. Aqui é o seguinte: tá bom, mas vai piorar, vai ficar ruim. E por que então? E a gente tem que identificar então qual é o problema. Se na área militar estava tudo bem, se economicamente estava tudo bem, se politicamente estava tudo bem, qual era o problema? O problema era a apostasia. O problema era a injustiça social. O problema é que os ricos queriam ficar mais ricos, e isso em detrimento da pobreza de muitos. O problema é que estava crescendo uma religiosidade pagã. O problema é que quanto mais conforto eles tinham, mais eles se afastavam de Deus, e mais eles se sentiam no nível que eles não precisavam de Deus. O problema aqui é que, como o profeta Isaías viu também naquela nação de Judá, quando ele profetizou, é que ele denunciou uma religiosidade de aparência. Sabe, a prosperidade econômica beneficiava alguns só. Havia uma desigualdade muito grande, havia uma falta de compaixão, havia, sabe, um afastamento, e mais, os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados nessa época. Então a voz profética de Amós, que veio do reino sul para falar para o reino norte, é o seguinte: tome cuidado, porque vocês estão achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Vocês sequer, sabe, olham para Deus, vocês sequer sabem que tem um Deus, um crescimento de uma idolatria muito grande, do paganismo, sabe, prostituição, e é isso que a nação de Israel estava inserida. Então, o profeta Amós, só para a gente fechar essa introdução, para entrar nos tópicos, estava falando que o tempo de prosperidade de Israel, eles não estavam se tocando a atual realidade.
Porque muitas vezes no nosso tempo de prosperidade, a gente não atina para outras dificuldades. A gente não consegue enxergar outra dificuldade que eu porventura tenha. O profeta aqui está falando que eles não podiam romper com a justiça, que eles não poderiam permitir a corrupção, que eles não poderiam aceitar desmando, se tornar insensível. Só porque o meu lado está bom, agora eu não vejo mais nenhum outro lado. O profeta está falando para a nação de Israel aqui, que era para eles perceber que esse conforto, essa riqueza, esse bem-estar, estava roubando deles a capacidade de ter compaixão. O profeta está falando aqui que é melhor prevenir do que remediar. Isso vale para tudo na nossa vida: casamento, criação de filhos, empresa. Porque quem começa errado vai ter que reconstruir no meio do caminho, porque não aguenta. Então é melhor começar certo. E aqui eu já faço uma pergunta: quais são os princípios que você tem colocado quando você vai começar um negócio, um namoro, um casamento, a sua empresa, uma sociedade? Quais são os princípios inseridos no início? Porque se você começou errado, você vai ter que reconstruir no meio do caminho. E muitas vezes nós não temos força para reconstruir. Basicamente, é esse o contexto de Amós. Um homem que profetizou para alertar a nação de Israel. Um momento totalmente diferente, como eu falei. Um momento de uma aparente paz, de uma aparente prosperidade. E aqui é a forma que nós vamos identificar, um pouco mais expositivos. Eu fiz questão de colocar alguns versículos na tela. Porque Amós capítulo 6, quando a gente lê ao todo, assim, por isso que eu não fiz questão de ler todos, só os 2 primeiros versículos. Eu literalmente, a primeira vez que eu li, eu falei o seguinte: gente, eu não entendi nada. Eu falei assim, o que esse texto quer falar comigo? O que esse texto pode ser útil hoje? E ali também eu tentei então começar a olhar nas entrelinhas, alguns detalhes. E eu tirei 4 alertas para a igreja hoje. 4 alertas para que a gente consiga enxergar a realidade, ou 4 cuidados que talvez, se a gente não se atentar, a gente não consegue enxergar a realidade. Então a gente pode colocar 4 alertas ou 4 lições, né? Vocês vão entender bem. Na verdade, cada versículo ou cada dupla de versículo, cada 3 versículos, nós vamos tirar uma lição aqui. E o primeiro é o versículo 1 e o 2, que eu vou ler novamente. Ai de vocês que vivem tranquilo em Sião, vou ler ali, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês são homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Então só uma questão aqui. O que ele está falando aqui? Ele está falando das 2 capitais. Ele está falando de Sião. O que é o Sião? É um monte que fica em Jerusalém. Quando a gente olha para Jerusalém hoje, tem aquele templo muçulmano com uma cúpula dourada. Ali é Jerusalém. Então ele está falando de Jerusalém e de Samaria. Ele está chamando a atenção. Por quê? Só uma coisa que eu lembrei. Naquela época, além da estabilidade que eles estavam vivendo em paz. Muitas vezes esses 2 reinos brigavam por poder, por território, o reino sul e o reino norte. E nesse tempo foi mais de 40 anos, uma geração de paz. E mais, os impérios que se levantariam, como o Egito, a Síria, a Babilônia, estavam totalmente enfraquecidos. Imagina, 40 anos que você não briga com seu vizinho, que você não tem nenhuma recorrência, ninguém pode te invadir. Eles estavam se sentindo, o máximo, assim, eles estavam no auge. Então ele está falando o seguinte: ai de vocês que vivem tranquilo em Sião. Aí o versículo 2: vão ao Calné e olhem para ela. Depois prossiga até Grande Amate e em seguida desça até o Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? O que está querendo dizer aqui essas cidades? Porque essas cidades que estão sendo citadas aqui, eles estavam sujeitas à dominação, sabe de quem? Da Assíria. E o que aconteceu 60, 70 anos depois? A Assíria invadiu Samaria. Então esse é o alerta. E a primeira lição que eu tiro desses 2 primeiros versículos é o seguinte: qual é o parâmetro que mede a sua vida? Qual é o parâmetro que tem medido a sua vida?
O parâmetro que tem medido a vida desse povo aqui nessa época era o conforto. O conforto deles estava servindo de parâmetro. Só que a minha realidade, o meu conforto, não é parâmetro para medir outras realidades. A nossa realidade não serve de régua para medir outras realidades. É isso que nós precisamos entender. E se nós fizermos isso, nós estamos cometendo injustiça. É o tal do umbiguismo. Eu olho só para o meu umbigo. Aliás, eu consigo enxergar o que o meu umbigo aponta. Eu não consigo chorar com o meu vizinho. Eu não consigo mais me alegrar com a conquista do meu próximo. Ou seja, o parâmetro é o meu conforto. O que está medindo é a minha realidade. E quando eu faço isso, eu deixo de lado a compaixão. É onde eu vou falar muito sobre hoje, compaixão. Porque nós devemos olhar para a realidade não com base na minha realidade, mas se colocando no lugar do próximo. E foi isso que Jesus fez. Imagina Jesus, eu imagino algumas conversas hipotéticas com Deus, e Deus falando o seguinte: Jesus, você vai ter que ir lá. E Jesus talvez falando: eu vou ter que ir lá. Vai ter que ir lá, porque você vai ter que se colocar lá no lugar deles. Você vai ter que passar o que eles vão passar. Você vai ter que chorar, você vai ter que sorrir, você vai ter que, enfurecer, você vai ter que passar tudo. Você vai ter que sofrer, você tem que ser o exemplo. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: eu tenho que mostrar para esse povo o que é compaixão. A compaixão não é uma hierarquia, não é algo superior sobre o inferior, é uma igualdade. Eu me coloco no lugar do meu irmão. Só assim eu sei o que é compaixão. Então o parâmetro da minha vida, não pode ser o meu contexto, a minha realidade. Eu não sei se vocês conhecem a história da Revolução Francesa. Esses dias eu estava lendo, e tem muito boato falando, muita coisa que não é verdade, mas uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas estavam em Paris, e a corte lá, o império ficava em Versalhes. A distância era um pouco grande, e o caos começou em Paris, e o povo começou a passar fome, o povo falou... Aí quando os imperadores ficaram sabendo disso, diz que Maria Antonieta falou o seguinte: então vamos mandar biscoito para esse povo. Só que não era o biscoito que ia resolver, porque quando nós não se colocamos no lugar do próximo, quando nós não entramos nesse relacionamento mais próximo, nós não vamos saber qual é a realidade. E nós oferecemos biscoito quando o biscoito não serve. Até quando nós vamos ser uma igreja que tem oferecido algo que não sustenta? Porque nós não sabemos se colocar no lugar do próximo. É por isso que quando o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo lá falou o seguinte: vamos calar esse cara não vai, Jesus não vai ouvir. E Jesus parou e falou o seguinte: o que queres que eu te faça? Jesus se colocou ali no lugar. A mulher Sírio-Fenícia, atrás de Jesus, depois de um dia totalmente cansativo, eles tinham, passado por muitas coisas naquele dia, e os discípulos falaram o seguinte: Jesus, manda essa mulher embora. Só que Jesus não vai embora sem dar uma palavra para a gente. É isso que é a compaixão. Quantas vezes nós vamos embora, simplesmente porque meu dia foi cansativo, simplesmente porque eu estou chateado, simplesmente porque aconteceu comigo algo que não podia acontecer, simplesmente porque a minha injustiça que eu estou vivendo, é muito grande. João capítulo 8, a mulher pega em adultério. Jesus, todos falam que tem que apedrejar mesmo. Mas você tem pecado? Então apedreja. Jesus literalmente se colocando ali naquele lugar, no lugar dela. E mais, falando o seguinte: eu sou o único que pode, mas eu não vou fazer isso. Então o primeiro alerta é esse. O que tem sido de parâmetro para a sua vida? O que tem medido a sua vida? Vamos para o versículo de número 3, para o segundo alerta. Diz o seguinte: vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo reinado de terror.
Olha isso. Diante de todo o contexto que eu disse, agora a gente entende bem esse versículo. O segundo alerta: cuidado com o que você está construindo na sua caminhada. Cuidado com o que você tem construído na sua jornada. Vocês acham que está afastando o mal, mas muitas vezes não está afastando o mal. Essa nação, ela estava literalmente maquiando a atual situação. Ela estava vivendo uma vida de aparência. Ela não estava, ela não poderia ser, ela não estava enxergando literalmente a atual realidade. Essa nação, ela estava arranjando um paliativo, porque quando está tudo bem, às vezes eu arranjo um paliativo, eu vou para um caminho que parece melhor, eu vou para um caminho, só que às vezes esse caminho não é o caminho que eu tenho que seguir, porque o paliativo, além de não resolver um problema, ele causa um problema futuro. Foi isso dessa nação. Vocês não estão resolvendo o problema, vocês acham que está resolvendo, vocês estão criando um paliativo, vocês estão fazendo algumas emendas e acham que está tudo bem. E quando a gente faz emenda, a gente está causando um problema no futuro. E muitas vezes a gente fala isso no nosso ministério. É um ministério de emenda. Que quando rompe a gente fica, gente, por que rompeu? Porque é paliativos. Eu lembro de uma história de um pastor que ele tinha mudado para uma cidade, eu não sei se é Rio, Fortaleza, eu estava escutando uma pregação e ele contou, achei muito interessante isso. E ele mudou para o lado de uma vila de pessoas mais simples, mais pobres. E ele era vizinho e atrás do lote dele era vago. E uma certa vez começou a aparecer ratos na casa dele. E ele falou, gente, não é possível. Ele jogava veneno, mas os ratos não paravam. Até que ele subiu no muro e viu que o lote vago estava cheio de lixo. O que acontece? Aquela comunidade estava jogando lixo ali. E aquele lixo estava fazendo que os ratos aparecessem. E é esse o exemplo. A gente tenta tirar a coisa da nossa vista. A gente tenta afastar, a gente arranja um paliativo. Só que os ratos começam a aparecer. É ratos. A gente vai jogando o problema para o futuro. Você lembra da história da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro? O início da história é o seguinte, basicamente falando, sendo bem sincero, a elite ali do Rio falou o seguinte: vamos mandar esse povo de uma classe inferior, os pobres, para uma comunidade, para a gente ficar mais tranquilo. E a ideia, basicamente, é essa aqui: vamos tirar esse povo da nossa vista. E a Cidade de Deus se tornou um dos maiores polos de violência. Porque paliativos não resolvem o problema, só causam problema no futuro. Então resolva o que você tem que resolver hoje. Até quando você vai ficar, não querendo confronto? Até quando você não vai aceitar o que tem que ser aceito? Até quando esse perdão vai ficar enraizado dentro de você e não vai estourar? Às vezes estoura, né, que é pior. Não adianta jogar o problema por cima do muro. Não adianta maquiar a situação, porque você vai ter que resolver no futuro. O que você tem construído no seu caminho, resolva o que tem que para resolver. Isso a gente fala que a gente às vezes constrói muro no nosso relacionamento. Aí você pergunta para a pessoa: você já falou com ela? Não, eu estou esperando aí. A gente usa muito a palavra, estou esperando o tempo de Deus. Que tempo de Deus? Que nada, gente. O meu tio lá em Anápolis, ele fez um vídeo semana passada. Eu costumo fazer alguns vídeos. Ele fez um vídeo de 2 ou 3 minutos e ele falou o seguinte: o tema do vídeo eu achei muito bom. O tempo é neutro. Porque eu cresci a vida toda achando que o tempo resolve, que o tempo é o melhor remédio. Gente, anestesia acaba, e um dia você vai ter que ir para o confronto, um dia você vai ter que romper esse muro, um dia você vai ter que fazer alguma coisa. O tempo não resolve aquilo que você tem que resolver. Não espere, não caia nessa armadilha: o tempo vai resolver, o tempo de Deus, tal. Faça acontecer. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que é melhor você passar 10 minutos de vergonha do que 10 anos de constrangimento, porque você não resolve. É claro, gente, que tem situações em que nós temos que aprender e viver o tempo de Deus, mas não é essa no caso de uma ação que depende de mim.
Se tem uma coisa que o tempo faz com a gente, sabe o que é? É nos envelhecer. Então resolva aquilo que precisa ser resolvido. O que você tem construído no seu caminho? Tem uma frase muito famosa que diz que quem conhece o caminho não tropeça nas pedras. Só que tem gente que acomoda com as pedras. Só que tem gente que edifica com as pedras. Só que tem gente que as pedras é motivo de paralisia, mas tem gente que destrói o gigante. Lembra do poema de Antônio Pereira Pon? Eu vou ler para vocês. O poema é A Pedra. A pedra. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o campônio, cansado da lida, fez um assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos a diferença não era a pedra, mas o homem. Igreja, a pedra por si só é uma pedra. O que eu faço com ela é que é a diferença. Na nossa caminhada, quais são as pedras que estamos usando? Ou na verdade, o que estamos fazendo com as pedras? Construindo? O que você tem feito na sua caminhada? Cultivando, semeando? Será que você está enxergando a verdadeira realidade da sua vida, do seu coração, dos seus sentimentos, do seu ministério, da sua família? Terceiro alerta, os versículos 4 a 6. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Olha só. Comem os melhores cordeiros, os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi, e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grande taça e se ungem com os mais finos óleos. Agora o ponto. Mas não se entristecem com a ruína de José. Sabe a terceira lição aqui? E esse é um dos pontos principais de hoje, igreja. Quero que você preste atenção. Quanto mais aumenta o meu conforto, mais propenso à falta de compaixão eu estou. Quanto mais aumenta o meu conforto, mais propenso à falta de compaixão. É isso que o profeta está falando. O profeta está falando o seguinte: quanto mais eu desejo conforto, quanto mais eu quero, sabe, os meus desejos estão à frente de tudo, mais inclinado a perder a compaixão eu estou. Porque o profeta ele faz uma correlação com dois grandes pecados aqui, que é o pecado da omissão e o pecado da preguiça. Eu vou falar desses dois pecados. Ou seja, o desejo desenfreado pelo conforto, viver no mundo da riqueza, dos fetiches que dão status, pode fazer com que eu seja omisso. Vamos entender esse texto, porque às vezes não entendeu. Ele está falando o seguinte, olha o versículo 6. Vocês bebem vinho em taça, se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. O que é isso, ruína de José? Aí me levou no início da história, quando tinha 12 irmãos e 11 decidiu jogar José no fundo do poço. Aí o que acontece? Havia uma caravana passando lá, e aqueles 11 irmãos falaram o seguinte: por que não vamos deixar o nosso irmão no poço, vai morrer? Vamos vendê-los. Sabe o que eles estavam fazendo no momento dessa conversa? Gênesis capítulo 37, versículo 25, olha só. Ao se assentarem para comer, os 11 viram de longe uma caravana ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, ou seja, eles tinham ouro, bálsamo, mirra e tal, que levavam para o Egito. Nós lemos um texto, vou ler de novo. Vocês que bebem vinho em taças e tal, vocês que estão esbanjando o seu conforto, vocês não conseguem ter compaixão do seu próprio irmão. É isso que está falando.
Quanto mais conforto, quanto mais eu tenho, mais propenso estou a ter falta de compaixão. É isso que está dizendo aqui. Aí eu lembro de Eclesiastes no capítulo 2, onde Salomão fala o seguinte: lancei-me aos grandes projetos, eu construí casa, eu plantei vinhas, eu fiz jardim, pomares, eu plantei todo tipo de árvore, eu construí reservatórios, sabe, eu comprei escravos, tive escravo, sabe, além disso eu tive também bois, ovelhas. Aí ele continua: ajuntei para mim prata, ouro, tesouro, sabe, servi-me de cantores e cantores, eu tive um harém, eu também tinha um harém, eu tornei-me o mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém. Sabe o que Salomão fala no versículo 11, capítulo 2? Quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito, tudo que eu me esforcei para realizar, eu percebi que tudo isso foi inútil. Foi como correr atrás dos ventos. O que realmente importa? O que realmente importa? E eu lembro da frase de C.S. Lewis: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A nossa caminhada, para que a gente não perca a compaixão diante do conforto que nós vivemos, nós temos que focar no eterno. Semana passada o pastor falou que em Jesus nós encontramos a eternidade de Deus, a humildade de Deus e o amor de Deus. Para que eu não perca a compaixão, para que eu não seja e caia nesse pecado da omissão, o que Tiago falou: vocês que sabem que tem que fazer o bem e não faz, vocês estão pecando. A gente quer expor o pecado de adultério, de prostituição, de mentira, tantos outros que são pecados, mas o pecado da omissão, de fazer aquilo que precisa, de estar naquele momento que é necessário, eu não faço. Nós só vamos conseguir isso se Cristo for o centro, se nós focarmos em Cristo. Ele é o eterno. Eu lembro de uma história até bem conhecida que diz que 2 missionários, eles passaram uma vida toda com uma missão na África. 50 anos se passaram, e eles iriam voltar para sua terra. E eles pegaram um navio, e claro, de terceira classe, e eles estavam muito entusiasmados com a sua recepção. Eles: gente, 50 anos aqui na África, quando a gente chegar em casa, a gente vai ser recebido com festa. E eles conseguiram enxergar da janelinha ali da terceira classe do navio grandes bandeiras, muita gente, e eles ficaram mais animados ainda, porque o pessoal está nos esperando. Só que, para sua surpresa, eles foram um dos últimos a descer do navio, e não tinha mais ninguém. As bandeiras estavam no chão, não tinha uma viva, nem sua família estava ali. Eles chegaram em casa, e o marido ficou enfurecido. E a mulher começou a arrumar as coisas, e aquele marido falou o seguinte: eu quero que você pergunte para o seu Deus se é essa recepção que nós merecemos quando nós chegamos na nossa casa. Aquele marido saiu, depois de algum tempo voltou, e ainda com toda furor no seu coração, ele perguntou: e aí, Deus te respondeu? E aquela mulher virou para ele e falou o seguinte: respondeu. E aquele homem ficou muito surpreso, né? O que ele respondeu? Ele respondeu que a gente ainda não chegou em casa. Até quando, igreja, vamos correr atrás do que é eternamente inútil? Até quando? Até quando? Por isso que Paulo falou que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Isso aqui não é simplesmente uma palavra para que a gente, sabe, vai lá, você vai passar por tribulação. Não, é muito mais forte. É o que define as minhas ações.
é o que faz com que eu não seja omisso. Só que eu falei que o profeta faz uma correlação a dois pecados: o pecado da omissão. Eu falei que quanto maior o nosso conforto, mais propenso à falta de compaixão. E um outro pecado que ele está falando aqui é o pecado da preguiça. E o que é esse pecado da preguiça? Que a gente às vezes fala, né? Ser preguiçoso, isso é pecado. Essa preguiça não é dormir até mais tarde, domingo de manhã, não. Aliás, alguns, acho que foram 9, estavam aqui hoje. Acordou cedo. A Carol, falei, Carol, marca 10. Não, é 9, é 8. 8 horas a gente estava aqui orando. Essa preguiça, esse pecado não é isso. Essa preguiça aqui, ela tem a ver com uma indolência, sabe? Apatia, lentidão, procrastinação, uma inação. É aquela paralisia diante da vida. É aquilo que sabe, que faz eu perder a compaixão. É o imobilismo. Essa preguiça que está falando aqui é de imobilismo, que é guiado pela falta de sensibilidade. E muitas vezes a igreja tem crescido e tem vivido nesse tipo de preguiça. O nosso culto se torna totalmente vertical. Olha só, e a gente esquece do horizontal. E o alerta de João é o seguinte: como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você? Qual é o alerta da igreja de Laodiceia? Vamos lá. Você é rica, você tem tudo, mas você não sabe chorar com o que se precisam. Você tem, sabe, você é autossuficiente, você tem dinheiro, você não precisa de ninguém, mas você não sabe se alegrar, você não sabe chorar, você não sabe o que é compaixão, você não sabe colocar-se no lugar do próximo. O evangelho que nós vivemos não é um evangelho opressor, igreja. Não é um evangelho opressor. Me permita que eu estou acompanhando o tempo. Hoje eu falei para minha esposa que eu ia pregar um pouquinho mais longo do que eu costumo. E ela, não motivo. Mas é porque eu preciso. Esse texto de Amós falou muito comigo. Não vou demorar muito, não. Nós temos que entender que Jesus, ele não foi embora. Ele se ocultou, mas ele se revela em nós. A pergunta que eu faço é: o que faz a gente sentir a presença de Deus? Sabe o que faz eu sentir a presença de Deus? E o que é necessário para que eu sinta e que eu não possa abrir mão? É Mateus capítulo 25, quando fala o seguinte: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Aí os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer? A gente não está entendendo. Sabe por quê? O que eles estão falando aqui é o seguinte: é muito mais fácil ver Deus no milagre. É muito mais fácil ver Deus no extraordinário aos nossos olhos do que no rosto de um necessitado. É muito mais fácil ver Deus quando o mar está se abrindo. É muito mais fácil ver Deus quando a sarça lá está pegando fogo, mas está queimando. É muito mais fácil ver Deus quando está caindo fogo do céu. É muito mais fácil ver Deus nesse sentido do que no rosto daqueles que estão precisando de ajuda. E é isso que é a compaixão. Nós queremos um Deus de milagre, mas o milagre às vezes está numa pessoa que está do nosso lado. A gente fica atrás de profecias, a gente fica atrás: eu quero ver o cego ver, eu quero ver o coxo levantar, mas eu não consigo estender a minha mão. E se eu estendo, eu tenho que postar no stories. Não sei se vocês estão entendendo, igreja.
esse sentido de mais conforto, menos compaixão, é porque às vezes nós estamos literalmente no comodismo, numa paralisia espiritual, uma igreja que literalmente não anda, paralítica. A gente acha que está fazendo bem, a gente acha que está no caminho certo, mas literalmente nós estamos regredindo, se afastando de Deus. O grande alerta nesse ponto é o seguinte: quando temos mais facilidade de ver Deus nos espetáculos do que em atos de compaixão. Eu vejo Deus em todo espetáculo, eu vejo Deus no som bonito, maravilhoso. Hoje tinha uma fumaça aqui, eu falei para o Caio, é a fumaça do Santos do Santo, mas não era não, é queimada mesmo. Porque eu vejo Deus no estrondo, mas eu não vejo Deus nos pequenos atos que eu posso ter de compaixão. Se eu estou aqui para refletir a glória de Deus, não é para sair falando em línguas e botando a mão na cabeça dos outros, não, é para amar. Ser luz é amando, é tendo compaixão. Vou pular para o último ponto. Eu estou bravo. Versículo de número 8. O Senhor soberano jurou por si mesmo, assim declara o Senhor. Preste atenção, igreja, o que Deus está falando. O que Deus está falando. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Sabe qual é o último ponto? A intensidade do nosso amor deve determinar a intensidade do ódio. Presta atenção. A intensidade do nosso amor deve determinar a intensidade do nosso ódio. Porque a gente costuma falar, e eu escutei a minha vida toda: irmão, tira esse ódio do coração. Aí eu li o Salmo 139, quando o salmista faz oração, e falou o seguinte: Senhor, eu não estou odiando todos aqueles que estão fazendo mal. Aí eu leio um texto como Amós capítulo 6, versículo 8, e Deus está falando o seguinte: eu odeio o orgulho de Jacó. Só que aqui é um ponto muito interessante. O versículo não está dizendo que odeia Jacó, não está dizendo que odeia Israel, está dizendo que odeia o orgulho, porque Deus nos ama de uma forma tão grande, tão imensa, que Ele odeia tudo aquilo que nos afasta dEle. E é essa a nossa mentalidade. É por isso que o plano de Deus para nós é sempre salvação. Aí Jesus veio e as pessoas falaram o seguinte: você vai comer com esses pecadores? Aí Jesus falou o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É o que ele está falando o seguinte: a régua de medir a minha vida não é o ódio, não é a justiça, é o amor. A intensidade do meu ódio é medida, e ela é intensificada pela força do meu amor. Eu preciso muito entender isso, gente. Porque nós podemos até saber que Deus nos ama, mas a questão não é isso. Se eu perguntar aqui, pedir para levantar a mão, quantos tem certeza que Deus te ama? Todo mundo levanta a mão. É o que isso tem gerado em você. O que a certeza desse amor tem influenciado a sua vida? O que a certeza desse amor tem influenciado a sua igreja? O que a certeza desse amor tem influenciado a sua conduta? E mais, o que a certeza desse amor tem influenciado o seu ódio? Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todo o pecado. Aí a gente pega no texto, quando Jesus chegou lá, Mateus capítulo 21, e destruiu tudo que estava ali na porta, o pessoal vendendo, expulsou todo mundo. Jesus fez justiça, ali ele não foi só justiça. Ele falou o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele fez isso porque ele amava Deus incondicionalmente. Ele fez isso porque ele não poderia, o amor que ele tinha por Deus era muito mais forte. Não é uma questão de justiça. Quando nós pautamos o nosso amor e o nosso ódio na questão de justiça, nós caímos no erro. Nós não conseguimos julgar nada, nem a nossa vida. Não cai, a gente tem um senso de justiça próprio.
A gente tem um senso de ética próprio. Só que o nosso maior senso de justiça é o amor de Deus. E é isso que deve determinar a intensidade do meu ódio. As pessoas invertem jogando, Deus vai fazer justiça, tal. Olha só, nós vemos um texto que Deus falou que ele destruiu uma nação, que ele odiava o orgulho de Jacó. Por quê? Porque ele odeia tudo aquilo que nos afasta dele. Gente, só mais um exemplo. Jonas. Lembra de Jonas? Jonas vai lá falar para Nínive que eu vou destruir tudo. Olha só. Aí a gente sabe do peixe tal, que ele não foi. Só que ele chegou em Nínive e ele falou o seguinte: gente, daqui certo tempo vai destruir tudo, porque Deus não está se agradando, tal. O que aconteceu? Vocês lembram? O povo se arrepende. Aí Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, eu não vou mais destruir. Aí Jonas ficou irado: como o Senhor não vai destruir? Cadê a sua justiça? Jonas estava pensando o seguinte: não tem como. Deus parece que vira para Jonas e falou assim: Jonas, a minha justiça não é pautada no ódio, é pautada no amor. Deus nos ama, ama as pessoas, mas odeia tudo aquilo que nos destrói. Só que Ele não odeia porque Ele é justo, Ele odeia porque nos ama. Vocês entenderam? É o amor que é o centro, é o amor que é o principal. Por isso que eu afirmei que a intensidade do amor, do nosso amor, deve determinar a intensidade do nosso ódio. Isso é compaixão. E se tem algo que nós temos que odiar, é aquilo que nos afasta de Deus. Nosso pastor já pregou aqui 7 coisas que Deus odeia. Acho que era esse o título. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olhos altivos, língua mentirosa. Igreja, qual é a realidade da nossa vida? Qual é a realidade da sua vida? Eu acho que eu coloquei os versículos 12 e 14, só para fazer a conclusão. Coloquei. Vou ler quando está aqui. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno, o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebara e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? A palavra do Senhor, Deus do exército: farei vir uma nação contra vocês, ó nação de Israel. Sabe qual é a conclusão de hoje? De nada vale as ilusões da vida diante da realidade. Porque ele está falando o seguinte: vocês estão achando que estão conquistando demais, mas vai vir um povo que é mais forte que vocês, e tudo isso vai passar, e vocês vão cair na mão deles. E depois de 60, 70 anos, os assírios estavam ali, invadiu e acabou com Samaria. Qual é a realidade da sua vida, igreja? O que você precisa consertar? Conserte, 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 conserte em nome de Jesus. O pastor Ricardo Gondim, um pastor que eu escutei essa semana, ele falou o seguinte: o triunfo que me engana paga bem no imediato, mas o preço final é amargo. O triunfo que me engana paga bem imediatamente, mas o preço final é amargo. Às vezes a gente fica nos iludindo com falsas vitórias. E o grande problema é que nós vamos mentindo para nós mesmos. Está tudo bem, eu estou conseguindo. Acho que isso já passou. E não tomamos posição que devemos tomar. Não consertamos aquilo que tem para consertar. E às vezes até de relacionamento. Não aceitamos o confronto onde é necessário. A gente vai deixando. É falso, é ilusão. A gente vai deixando. Igreja, o Evangelho, a mensagem do Evangelho não é uma simples teologia de isenção de problemas e dificuldades.
Mas o Evangelho é transformador. E se o Evangelho não nos transforma diariamente, eu tenho que tomar cuidado com as ilusões. Todo dia tem algo para ser transformado. Nós temos que nos inspirar nas Escrituras e em Jesus, e fazer com que isso sirva de uma ponte para a nossa realidade atual. Só tem um caminho para conseguir isso. Adivinha? Jesus. Jesus. Nosso coração tem que pulsar Jesus. Quando nós percebemos Jesus nas páginas das Escrituras, tudo muda. Eu li um texto do Velho Testamento, mas como eu percebi Jesus. Jesus. A Bíblia não foi feita para ficar discutindo se está certo ou está errado, se é antes, se é depois. Não, não é feito para isso. A Bíblia foi feita para que transforme as nossas vidas. Com Jesus. Jesus. A Bíblia, ela é um presente. A Bíblia é um presente para que nós percebamos Jesus. Jesus. Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes de maneira por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, é Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o caminho. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a vida. Nós conhecemos a docilidade. Nós conhecemos a humildade. Nós conhecemos a mansidão. Nós conhecemos, sabe, a habilidade de perdoar, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando nós conhecemos Jesus, nós conheceremos a Deus, porque Jesus mesmo falou que Ele e o Pai eram um só. Quando nós conhecemos Jesus, igreja, nós temos tudo o que eu preciso para ser transformado. Quando conhecemos Jesus, nós aprendemos o que é compaixão, nós aprendemos a amar as pessoas, nós aprendemos o que é sacrifício, obedecer e muito mais. Como eu falei hoje, dando a resposta para os 4 pontos. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o entendimento da compaixão. E Jesus é aquele que a gente pode espelhar o amor. Vamos orar?